Então vamos para o caso Tobias. Tá? No terceiro dia de trabalho, começou no capítulo 27 a trabalhar. Nós estamos no 38, é o terceiro dia de trabalho. Você imagina um ano de trabalho lá, se com 3 dias... Para quem? Para quem está ativo. Se ele estivesse dormindo lá, que nem os que dormem. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias, com agradável surpresa. Fim do serviço ao entardecer, de vez que outros se incumbiriam da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Então a gente já vai ficando bem assim agora acostumado a essas coisas. A residência, ele me passou um copo, eu peguei uma garrafa, tinha um pente, tinha um espelho, tinha uma cama para eu deitar. Não é fumaça, é de matéria. Logo de entrada, apresentou-me 2 senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Então, Tobias moram com a esposa e uma irmã. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. Você vê, ele é danado. Ele quis dizer encadernação. Tem capa o livro. Alguém encadernou. Ou seja, biblioteca, viu, Gila? Você vai ler também. Vai trabalhar lá na livraria. Quem dera, né? A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando bambu ainda novo, bambu, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondas diversas, à guisa de enormes laços floridos, na verde cabeleira das árvores, formando o gracioso teto. Deu para imaginar, né? Eu imaginei. Pensou? Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Eu não vou ficar comentando muito, senão a hora vai voar. Mas isso é para dar uma ideia. Ele fala muito de plantas. É uma cidade mais evoluída. As pessoas curtem natureza. Porque natureza é divino. É de Deus. Plantas, árvores, flores, animais. Né? Comentávamos a beleza da paisagem geral vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para leve refeição. Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: o meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as 2 senhoras e, observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes. E, indicando as companheiras da sala, prosseguiu num gesto de bom humor: creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ele casou com quem? Com as 2. Ele fora casado com a Hilda e com a Luciana, que agora é irmã. Eu não aguento, né? Tem que falar. Porque ele não vai comentar aqui, mas não veio na sua cabeça? Na minha cabeça veio. Porque foi na última encarnação. Ele se deitou com ela.
Ele se deitou, né? Teve relacionamento com a esposa. E agora é a irmã dele ali. E a outra foi a que anterior deitou com ele. Desculpe eu tocar nesse aspecto, mas é que eu quero pegar na ferida mesmo. Depois eu até corto isso daí. Eu vou editar isso aí. Mas é para pegar na ferida. Que a gente tem que acostumar, não com esse tipo de coisa assim. Também. Tem que acostumar que a família é universal. Hoje a sua esposa é sua esposa, amanhã ela pode ser sua mãe. O seu filho hoje é que vai te puxar a orelha, porque vai ser seu pai. Ou vai ser o teu chefe. Olha aqui. Vamos ver como que eles lidaram com isso. Indicando as companhias... tá. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer, ele ficou meio constrangido, André Luiz. Né? Quer dizer que a senhora Zilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Quer dizer, ela ficou meio tímida, né? Ela falou, desculpa, André, ele falou essas coisas aí. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? Essa é a questão. Quer fechar, quer ir embora, está na hora? Acabou, não interessa. Essa é a questão. Então, ó, não é júbilo, não é alegria, porque os três lá, eles estão numa situação que superaram, vamos dizer assim, esses questões de preconceito, porque a Luciana, que é a irmã, está de fora, né? Ele está casado ali com a Hilda, foi a primeira esposa. Mas será que nesse meio aí tem sentimento mais profundo, mais sintonia? E a fraternidade, né? De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito? Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes, já lembrei, com interesse, a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente, reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Então começou o contexto dele. Assim também entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Ou seja, se a gente está aqui estudando para um dia, então tem que começar a fazer isso já. Esperar o que mais? Que livro você quer que o Chico Xavier lance? Que Cristo você quer que venha para a Terra? Então perguntaram para o Chico, Chico, você está bom? Ele falou, estou bem. E aí, qual que é a novidade? Ele falou, a novidade, meu filho, é o Evangelho. Quer dizer, ninguém pratica o Evangelho. Ninguém pratica. Claro que existem caminheiros de ânimo forte, que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda,
por supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes ou de socorro de guardiões caridosos. Em vista desta verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. Ninguém separeis o que Deus juntou, disse Jesus, se referindo a exatamente isso. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio, acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se, nada de qualidades que não possuo. Ó, já fosse um assim, falar: ai, que bom, eu sou mesmo. Ela já, né? Buscarei sumariar nossa história a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. Então ela vai contar a história. Tobias e eu nos casamos na terra. Quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Então já viu que o casamento dele era espiritualizado, sim. Não era provacional, era um casamento transcendente, mais assim de alma para alma. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio se não continuar agarrado ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Então ela ficou aqui na terra, né? É aqueles de cada 4, 3 fica. Chico fala, ela foi uma, ficou. Queria lutar, como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Ela estava vendo tudo isso, estava dentro da casa. Tornava-se a situação francamente insuportável. Uma pergunta, pessoas têm um médium lá dentro? Se tem um médium lá dentro, fica doido. Chega assim e fala assim, ó, tua esposa está aqui dentro. Eu sinto muito ela aqui dentro. Mas ele fala, para de falar essas besteiras, morreu, acabou. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças. E a cozinheira apenas fingia dedicação. Ela estava em espírito, estava vendo tudo. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa e, decorrido 1 ano de nossa situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Está vendo? A Hilda ciúme, orgulho, ou egoísmo, né? Melhor dizendo. Não é essa santa, não. Ah, se soubessem como me revoltei, semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Ó. Será que isso acontece bastante nos lares aí fora? Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial da minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa. Sentou-se ao meu lado, pôs-me em seguida no colo, como no outro tempo, e perguntou-me lacrimosa: que é isso, minha neta? Que papel é o seu da vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana
serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta a bilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Então, para ela, foi a estrada de Damasco dela. Foi? Assim como Jesus foi para Paulo na entrada de Damasco, aqui foi onde ela virou a chave. E eu acho que todos nós um dia vamos ter alguma coisa dessa. Talvez não nessa encarnação, mas é uma coisa que vai ser assim, sabe? Vai ser um impulso. A gente vai estar cheio de conhecimento, mas não vai estar pondo. Aí a vida vem e passa o facão. Aí você se revolta. Aí precisa vir alguém. Aí você fala, é verdade. Desde essa época tive em Luciana mais uma filha. Olha, já mudou. Trabalhei então intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Mas ela voltou lá, só que agora para ajudar. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer, igualmente, pelos sagrados laços espirituais. Você vê como o conhecimento espiritual acerena o ódio. E se não fosse pelo conhecimento espiritual, ela viu que ela poderia abraçar aquilo ali, né? Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, desencarnou, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para a nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado ensinando-me, com exemplos. Quer dizer, Dona Hilda mudou da água para o vinho. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a testa. Luciana sorriu e juntou. Mas, graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. Quer dizer, a Luciana também sentiu ciúme. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos edificadores, embora todos sejam sagrados. Ou seja, os tipos de casamento que ela falou, todos são sagrados. Mas o mais sublime é aquele espiritual, de alma para alma, transcendente. Esse não adianta ela querer no mundo espiritual interferir, porque Tobias vai se unir a Hilda. Ela poderia continuar nutrindo ciúme. Ela resolveu entender. Você entenderia? Eu entenderia. Vamos aguardar. E assim construímos nosso novo lar, na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Ou seja, por isso que os três estão morando lá. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias, atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Então, essa é uma questão
Nós estamos aprendendo isso na dimensão do nosso lar. É uma dimensão vizinha da nossa. Dona Laura foi casada com o Ricardo aqui na Terra e continua. Só que agora o Ricardo foi reencarnar. Dona Laura, mãe do Lísias. E ela vai reencarnar e vai casar com ele de novo. Para trabalho de missão. Lembra que eu falei há pouco aqui, um dia desses, não sei se foi na quarta-feira ou na reunião de quinta, sobre a relação da Amélie Gabrielle Boudet e Allan Kardec? Como mãe. Gabi tinha por Allan Kardec deslevo maternal. E era a esposa dele aqui na Terra. O Chico, que é Kardec reencarnado, falou. Eles eram casados, mas não eram casados. Você tem que entender essa frase. Então são almas, né? Convivendo. Incapaz de supitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas qual a posição da nossa irmã Luciana nesse caso? Eita, meteu o pé na jaca, né? Não é? Derrubou a porta, estava tudo indo bem. Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Talvez ela soubesse disso pela forma com que ele se referia a Dona Hilda, né? Não sei. Baseado em que ela faz essa afirmação, mas eu creio que deve ser. Convivência. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas são integrados no matrimônio, mas não integrados no matrimônio espiritual. Olha, isso daí às vezes dói, né? Não dói? Porque às vezes a gente sabe que passa por isso, passou por isso, pode vir a passar por isso. Ah, eu não aceito isso. Tudo bem. Eu não aceitava perispírito, hoje eu aceito. Então a gente tem que entender, aprender. Afinal, nós não somos todos irmãos? Interessante, né? Como a gente tem dificuldade de assimilar isso. Nós somos muito imperfeitos ainda. Queria perguntar mais alguma coisa. Entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência do impertinente indiscrição. Escreve bonito, né? A senhora Hilda, contudo, compreendeu-me o pensamento e explicou. Fique tranquila, Luciana está em pleno noivado espiritual. Ela já está noivando com alguém. Seu nobre companheiro, de muitas etapas terrenas, precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Aí eu pergunto, só para causar um... Será que tem alguém te aguardando lá? Mas pode não ter? Não, estou falando aqui nós. Não, eu estou falando nós. Eu perguntei, será que tem alguém te aguardando lá? Vamos supor que tenha. E você está casado aqui. E por que você está casado aqui? Na essência da pergunta e da resposta. Você está casado aqui para se confraternizar com a sua esposa, com o seu marido. Para aprender a respeitar. Porque um dia ele vai ser seu irmão, quer queira, quer não.
Você pode viver junto dele. Ainda nas esferas mais adjacentes daqui da Terra, tem casamento. Mas você também, como inteligente que é, há de pensar que à medida que sobe casamento, o que tem é amor universal. Nas parábolas lá que falava que Jesus vinha, há de chegar o homem para receber a noiva, né? Era Jesus em relação à humanidade. A noiva é a humanidade. Então o amor de Jesus é por todos nós. E nós também vamos ter amor por todos. Só que o Tobias falou bem. Às vezes a gente está pensando, eu não vou gostar disso. Calma, ainda tem muito chão pela frente. A gente não consegue conviver bem de casa, às vezes bem. E você já está pensando que você já vai amar todo mundo. Você consegue amar o pessoal lá da União Soviética, que está matando todo mundo? Você consegue amar os marginais que vão lá e estupram e matam as criancinhas? Você consegue amar? Então, Jesus ama. Então calma, tem muito chão para a gente avançar ainda. Mas aqui, casamento ainda tem aqui pertinho. Pode casar do lado de lá também. Pode viver solteiro também, não tem problema. Isso, é o que a Gi falou, né? Amadurecimento. É como se fosse uma onda. Só que isso que você falou, em tão breves palavras, demoram-se milênios. Não é para essa encarnação. Vai precisar de muitas para isso desabrochar dentro de nós. E às vezes vai precisar vir uma avó. Você está fazendo aí... Você não ia na igreja? Você não ia no centro espírita? O que você está fazendo com a religião do crucificado? Ficou chato, hein? Se a pessoa tem 3 segundos de consciência, ela muda. Mas muda porque ela tinha consciência. Ela tinha plena consciência de tudo errado que ela estava fazendo. Faltava alguém chegar, nem Jesus. Por que você está me perseguindo, Paulo? Paulo mudou.